Fiat Uno Mille, ele mesmo, o indestrutível, o inquebrável, o rei das estradas. Aqui hoje você vai saber todos os custos para adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e negativos. Vamos também comparar o preço dele com os seus principais concorrentes e ver se vale ou não a pena levar um carro desse para sua garagem. Se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Uno Mille aqui em análise é na versão Way Economy, com motor 1.08 válvulas, flex, câmbio manual, carroceria 4 portas, ano 2012. Um dos modelos mais procurados no mercado de usados. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Lembrando que todos os valores que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2025. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 22.602. Já a tabela FIPE, bem acima desse valor, R$ 27.979. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano é de R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, vamos pegar aqui na pior das hipóteses o valor maior, né, que é o de tabela FIPE. Você vai desembolsar R$ 28.550,02 para já ter esse carro aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida, esse veículo aí já no seu nome. Claro, né, vai depender também do estado de conservação. Se pegar um carro desse com uma quilometragem menor, um carro mais extra ali, pode ser que não consiga pagar a sua tabela FIPE. Pode ser que o dono esteja pedindo bem acima e você tenha que negociar ali num valor intermediário. Do outro modo, também, um carro desse, num estado um pouco mais descuidado, né? Pode ser que você consiga pagar até um pouco abaixo da tabela FIPE, mais próximo daquele valor da tabela KBB. Então, esse valor ele é apenas uma média. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE. Para esse carro fica em R$ 1.119,16. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui em Minas, é de R$ 35,18. Vamos considerar aqui também um seguro, né? Para isso, vamos estimar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, o que dá R$ 1.398,95 por ano. Mas é claro que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Vai depender também da empresa ou do corretor que você fez uma cotação. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora da inflação, sim, que esse carro teve nos últimos 3 anos, é um dos poucos que ainda estão bem inflacionados. Para isso, vamos voltar lá em julho de 2022, pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 24.631. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, a inflação média por ano foi de R$ 1.116, o que dá 4,53%. Um carro que só nos últimos 3 anos subiu mais de 13%, né, em torno de 13,5%. Então, um carro que infelizmente está ainda bem inflacionado. Então, com esse cenário atípico, né, que tivemos aí no passado recente, não dá para estimar como que vai ser o preço dele daqui a 3 anos. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 1.437,29, ou por mês R$ 119,77, que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar para você ter ele com a documentação em ordem, um seguro em dia para ele, sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Fiat Uno Mille Way motor 1.0. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que encontrei aqui por R$ 79.
E cada peça, cada componente que eu falar aqui, esses códigos também vão estar na descrição e no comentário fixado com os links de afiliado, caso você queira ver como é que estão os preços aí no momento, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro, ou talvez já tenha um carro desse na garagem e quer comprar peças de reposição aí de forma segura, forma rápida. Também os meus links de afiliado aqui vão te ajudar a fazer sua compra aí de forma mais segura, e você também vai estar me ajudando a estar sempre trazendo mais conteúdos dessa forma para você. Dito isso, vamos passar agora para o par de discos de freio dianteiros da Fremax. Encontrei aqui por preços médios na internet de R$ 195,00, eu diria bem acessíveis, assim como o kit de velas de ignição da NGK, encontrei aqui por R$ 66,00. Pneus medidas 175/70/13, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.522. Eu diria até um preço um pouco elevado, né? Se tratando de aro 13, já está em preço de aro 15 praticamente, né? Hoje em dia, carros com rodas de aro 13 estão mais escassos, né? Os seminovos aí principalmente. Então, pneus de aro 13 estão ficando um pouco mais esquecidos no mercado, consequentemente, infelizmente, um pouco mais caros. Óleo de motor, especificação aqui para esse Fire 1.0, né? A viscosidade sai 15W40 e é um motor que pega 2,7 litros com a troca do filtro. Então cotei 3 litros de um óleo Silenia K semissintético API SN, viscosidade sai 15W40, encontrei aqui por R$ 96,00. E é muito importante quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior usou o óleo correto, tá? Não dá para sair colocando qualquer óleo nesses motores não, senão você pode ter problemas de entupimento, formação de borra, problemas de lubrificação que pode te dar um prejuízo muito grande lá na frente. Claro, vai olhar um carro usado para comprar, não vai verificar só isso, né? Tem que ver também toda a parte de documentação. Já pensou pegar um carro desse e depois descobrir que ele tem uma restrição judicial, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça e prejuízo lá na frente quando você tentar transferir para o seu nome? Ou ainda, tem que verificar também toda a parte estrutural para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer a sua segurança a bordo, dificultar uma cotação de seguro e até dificultar a revenda lá na frente. Então, para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e também aqui no QR Code. Olha só, para você que está me vendo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, encontrei aqui da Gates por R$ 99,00. E aqui é um kit de duas correias, uma para a direção hidráulica, outra para o ar-condicionado. Eu sei que em raras unidades aqui o Uno veio equipado com ar-condicionado, mas na pior das hipóteses ele vai usar duas correias de acessório, mesmo assim as duas têm preços aqui bem acessíveis. Assim como o kit de correia dentada, esse aqui com tensor incluso também da Gates, R$ 132,00. Falando dos filtros aqui, cotei todos da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 27,00, filtro de óleo, R$ 20,00, filtro de combustível, R$ 45,00, e esse carro não vinha com o filtro do ar-condicionado, né, o filtro de cabine, então não vou colocar valor aqui. Amortecedores, os 4 da Monro, modelo Monro Magic Plus, pressurizados apenas a óleo, encontrei por R$ 980,00, também aqui um dos kits de amortecedores mais baratos do mercado. Então, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 3.261,00. E é claro, você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Se você pegar um carro desse em bom estado de conservação, que tenha passado pelas manutenções preventivas com o dono anterior, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra de qualquer carro usado. Dessa forma, talvez no primeiro momento você troca ali um óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali uns 2 pneus, um kit de velas, ou seja, esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que tiver com esse carro. Então, para que esse somatório aqui? É para você ter um comparativo com outros vídeos, centenas que eu fiz nesse mesmo formato, e saber qual tem a cesta de peças mais barato, né? É um Uno, é um Celta, é um Gol. Então, você vai poder conferir os vídeos de vários desses carros. Ao final desse aqui vou deixar uma playlist completa, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Uno Mille, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina. Conforme o site da Petrobras, a nível nacional, o preço médio do litro de gasolina hoje está cotado em R$ 6,23.
Para um tanque de 50 litros de capacidade, você vai gastar R$ 311,50 para enchê-lo completamente. E falando de consumo, para isso eu vou passar dados oficiais aqui para você. Na cidade, esse carro faz 8,4 km por litro com etanol e 12,1 com gasolina. Estrada 9,5 no etanol e 13,6 na gasolina. Eu digo que na estrada dá para conseguir números melhores do que esses oficiais aí na prática, né? Mas claro, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro vai ter um alcance de 420 km. Se for com gasolina, 605. Na estrada com etanol, 475 km, com gasolina 680. O tanque ele é médio, tendendo a ser um pouco pequeno, mas o consumo é bom. Então, a autonomia ainda fica na média aí, comparado com outros do segmento. Vamos calcular também quanto você vai gastar em média por mês com combustível. Para isso, vamos partir de uma ideia que você vai rodar uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas aqui uma média a nível nacional ficaria em torno de 1.000 km por mês. E também vamos considerar um circuito misto. Você não vai rodar só dentro de cidade ou só em estrada, né? Em algum momento você vai pegar a estrada ou vai pegar um trânsito mais pesado. Então vamos considerar um circuito 50% cidade, 50% estrada. Pegando então esses dois consumos na gasolina, né, 12,1 com 3,6, somando e dividindo por 2, você vai ter uma média do tanque todo de 12,85 km por litro. Então, para você rodar esses 1.000 km por mês com a gasolina custando R$ 6,23 o litro, você vai gastar R$ 484,82, o que dá um custo médio do quilômetro rodado de 48 centavos. Para a época desse carro, para os concorrentes, eu diria que é um dos custos mais acessíveis. Não é à toa, né, que é um carro muito procurado para quem precisa de um veículo para o dia a dia, para ir voltar, pegar um trânsito mais pesado, sem gastar tanto com combustível. Então, nisso aí, o Uno Mille, claro, se sai muito bem. Mas vamos falar da lista de equipamentos, né? Nessa versão Way Economy, né? Ele vem de série, né, com aqueles apliques plásticos exteriores, né, no para-choque, para-lamas, que dão todo aquele visual aventureiro. E por ele vir nessa versão Economy, ele tem o quadro de instrumentos com o econômetro, que vai indicar ali se você está gastando muito ou pouco combustível de forma instantânea, né? Então ele te ajuda a economizar ainda mais combustível. E não tinha muito mais equipamentos do que isso, né? Todos os outros eram opcionais. Direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e o CD player que vinha instalado na concessionária, né? Então aqui é um carro que até se você não encontrar com nenhum desses opcionais, ainda assim ele tem um bom mercado, ele tem uma boa revenda. O Uno, as pessoas não se preocupam muito se ele tem direção, se ele tem ar. Até porque, como eu disse, em raras unidades você vai ver equipado aí com ar-condicionado, né? Saiu pouquíssimas. Então, se puder pegar pelo menos com a direção hidráulica, já vai te dar bastante conforto para o dia a dia. Os outros itens, se não tiver, dá até para instalar facilmente depois e você ter um pouco mais de comodidade no dia a dia. Mas, de forma geral, é um carro que saiu várias unidades aí sem muitos equipamentos, sem muito conforto e tecnologia embarcada. Mas falando do conjunto mecânico, né, um ponto de dúvida de muita gente que quer pegar um carro desse, aqui ele é equipado com o motor da linha Fire. É um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado com correia dentada, motor de excelente confiabilidade e preços de peças bem acessíveis, como já vimos aqui em vários exemplos. A potência é de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol a 6.000 RPMs. E o torque é de 9,1 kgfm na gasolina, 9,2 no etanol, a 2.500 RPMs, então esse torque já vem num giro mais baixo, né, o que é característico dessas duas válvulas por cilindro. Então é um motor que é mais espertinho, você consegue retomar velocidade rápido com ele, é um carro que tem um bom fôlego já em baixas rotações. Até porque ele é bem leve, pesa só 820 kg, então a relação peso-potência é de 12,4 kg por cavalo. Com isso, o 0 a 100 é executado em altos 14,7 segundos. Eu disse que ele é um carro espertinho, mas depende, né? Claro, se você for fazer um 0 a 100, vai demorar. Mas para o dia a dia, um trânsito ali mais pesado, para você deslocar, é um carro que vai ter sim uma certa agilidade, até porque ele tem um câmbio manual de relações mais encurtadas, né? Um C513, que também tem gatos de alavanca mais imprecisos, né? Um câmbio que incomoda ali no primeiro momento para você achar a posição das marchas, mas depois vai bem. Mecanicamente ele é até bem confiável. Suspensão McPherson na dianteira com braço oscilante na traseira de mola de lâmina única. É um sistema semi-independente no eixo traseiro, né? Tem um braço ali de cada lado que movimenta
de forma independente do outro. Isso é bom para dar um pouco mais de estabilidade, mas é uma suspensão que costuma abrir um pouco mais de cambagem, né? O Uno, você vê vários aí na rua com os pneus um pouco abertos assim, né? Isso acaba causando um desgaste irregular desses pneus. Tem que ficar ligado para verificar se aquelas buchas desses braços oscilantes não estão com folga. Se tiver com folga, pode causar esse tipo de problema. Mas é uma suspensão que, de uma forma geral, ela é feita para aguentar um pouco mais de peso mesmo. O Uno foi desenvolvido para ser um carro mais para carga, né? Então, nisso, ela se sai muito bem. É uma suspensão até bem resistente. Na dianteira, é um sistema bem convencional que passa a ter um pouco mais de conforto. Sistema de freios, disco sólido na dianteira e tambor na traseira. Para um carro leve assim, ele para bem, ele é bem dimensionado. Mas se você resolver forçar demais ali, ficar freando muito, pegar longos trechos de descida de serra com o carro mais pesado, pode ser que sinta um pouco de perda de eficiência de frenagem, né, por falta desse sistema de ventilação nos discos de freio dianteiros. O sistema de direção tem assistência hidráulica, né, caso venha instalado, que até rouba um pouco mais de potência do conjunto mecânico, mas passa bastante conforto ali para o dia a dia. É uma direção até bem leve, né? Fica bem leve aí para o Uno. Então, bem interessante encontrar aí com esse opcional. O porta-malas tem 290 litros de capacidade, é até surpreendente, né, para o porte desse carro, porque o step ele não vem localizado no porta-malas, ele vai lá no cofre do motor, então libera um pouco de espaço para bagagens, para levar o que precisar, né, sacolas de compras ou ferramentas, né, para o dia a dia. É um porta-malas ok se tratando de um hatch compacto. E dá para aumentar ele, né, porque o Uno tem o banco traseiro rebatível, né, então dá para você aumentar bastante essa capacidade de carga caso não tenha nenhum passageiro ali no banco de trás. Mas falando dos pontos positivos principais de pegar um Fiat Uno, né? Primeiro, claro, é a robustez, confiabilidade mecânica, é um dos pontos que mais as pessoas se importam hoje em dia, né, ao escolher um carro desse, é a confiabilidade, é a facilidade de manutenção, de achar peças, é os preços acessíveis de manutenção, como vimos em vários exemplos, e o Uno se sai muito bem nisso. Tem um desempenho razoável, condizente com a proposta, né, de ser um veículo urbano, econômico demais, principalmente dentro de cidade, é um carro que gasta pouco combustível de fato. Boa visibilidade externa, um carro de boa área envidraçada, isso facilita nas manobras. É um carro compacto também, então fácil de achar uma vaga para estacionar, fácil de manobrar. Além disso, nessa versão Wayne, ele tem uma suspensão elevada para o dia a dia, para passar em lombadas mais altas, entrar e saída de rampas de garagem, pegar a estrada de terra, onde esse carro também brilha, né? Enquanto muito 4x4 costuma dar uma atoladazinha no barro, o Uno ele sai cortando e sai lá na frente lá muito bem. E também mérito dessa suspensão bem resistente, com o a mais aqui na versão Way dela ser mais elevada. Não à toa, o Uno Mille é um dos carros mais procurados e valorizados aí nessa faixa de preço aí, abaixo de 30 mil reais, para quem quer um carro por dia a dia, de fácil manutenção e pouca depreciação, olha, é uma das melhores opções aí, com certeza. Mas sabendo que ele tem, sim, seus pontos de atenção que valem ser mencionados. Começando pelo acabamento interno, plástico rígido, faz barulho mesmo, bate plástico de painel, forro de porta, tampa de porta-malas, bate, tudo nesse carro faz barulho praticamente. Então isso acaba incomodando. Forro de porta, nem tampa a porta toda, fica lá, tá aparecendo ali, o que não é lá muito legal. Naturalmente é um carro bem compacto, espaço interno traseiro é bem limitado, principalmente para adultos, vai ficar encostando mesmo o joelho no banco da frente. Além disso, conforto ao rodar, principalmente para quem vai no banco de trás também, é bem limitado por causa daquela suspensão que ela é mais voltada para uma maior capacidade de carga e para ser dessa forma sacrifica-se, infelizmente, o conforto ao rodar. Cuidado também quando for olhar um carro desse para comprar com a numeração de chassi. Nesse caso, ela vem gravada ali no assoalho, próximo onde vai o pé do passageiro do banco dianteiro. Se tiver ilegível, se tiver passando por corrosão, que é comum de acontecer nos Uno Mille, você pode ter problemas também para transferir esse carro, viu? E isso vai te dar dor de cabeça. É um processo caro, demorado, trabalhoso, é a remarcação de chassi, né, como é chamado, e você pode ter aí uma dor de cabeça para o futuro. Então verifique esse detalhe com atenção antes de pegar um Uno Mille aí para sua garagem. Câmbio manual, né, de engates mais imprecisos, como eu falei, naturalmente é um carro de baixo nível de segurança a bordo em caso de colisão, né, também projeto lá dos anos 80, não dá para esperar muito aí com relação a isso. Mas vamos falar agora do mercado do Uno Mille, né?
Aqui, né, um carro que hoje está custando exatamente R$ 27.979 conforme a tabela FIPE, né, nessa versão E-Economy com motor 1.0, carroceria 4 portas, ano 2012. Então vamos imaginar que você tem esse orçamento aí de R$ 28.000 para pegar um hatch compacto econômico. Se você não pegar um Uno, o que tem disponível aí mais ou menos nessa faixa de preço? Na Peugeot tem o 207 XR 1.4, câmbio manual de 5 marchas, 4 portas, ano 2014. Olha só, 2 anos mais novo e o preço de tabela é R$ 23.646. É um carro que tem um desempenho até um pouco melhor, acabamento melhor e um preço bem inferior, né? Mas é claro que a revenda do 207 aqui vai ser bem difícil, tá? É um dos mais difíceis de revender. Não é à toa que ele tá bem barato, né? O último ano do 207 no nosso mercado, ainda assim, sobra bastante desse nosso orçamento de 28 mil. Passando para a Renault, tem o Clio, né? Expresso 1.0, 16 válvulas, câmbio manual de 5 marchas, 4 portas, ano 2014, preço 28.752. Também dá para pegar 2014, só que no preço aqui já bem próximo do Uno Mille, né? Ainda assim, o Clio tem uma maior depreciação. Apesar do Clio ter inflacionado bastante nos últimos anos também, mas não tanto quanto o Uno Mille, né? Então, o Clio dá para pegar, como eu disse aqui, 2 anos mais novo. Já o Ford Ka, na segunda geração, motor 1.0, câmbio manual de 5 marchas, carroceria só 2 portas, não tinha 4 portas, ano 2013, é o último ano desse Ka de segunda geração, tabela 26.712. Então aqui também um pouco mais de custo-benefício, um carro relativamente mais barato, mas você perde também na revenda e no fato da acessibilidade para o banco de trás, né? Você não tem opção de carroceria 4 portas aqui. Agora vamos falar dos mais comerciais, né? Os que estão mais ali parelhos ali com o Uno, né? Primeiro, o Chevrolet Celta LT 1.0, câmbio manual de 5 marchas, carroceria 4 portas, ano 2012. Tabela R$ 29.293. Olha que curioso, para quem reclama que o Uno Mille tá caro, o Celta tá mais caro. Olha, no mesmo ano do Uno, o Celta ele tá mais de R$ 1.000 acima, né? Então aqui é um carro também bem procurado. O Celta ele passa um certo conforto a mais do que o Uno, mas em detrimento de você ter um carro um pouco mais baixo em relação ao solo, raspa mais ali numa entrada e saída de rampa de garagem. Então, dependendo da aplicação que você vai ter para um carro, o Celta pode não atender tão bem. Agora, um outro concorrente aí muito bom de mercado, é claro, o Volkswagen Gol, já de quinta geração, né? Motor 1.0, câmbio manual de 5 marchas, 4 portas, 2012. Tabela 27.320, aqui já no preço mais parecido com o do Uno. E o Gol tem até um projeto bem mais moderno, né? Um projeto de 2008, já numa plataforma mais segura, mais espaço interno, com a lista de equipamentos melhor, até uma estabilidade melhor que o próprio Uno e ainda uma boa altura do solo. Mas esses até 2012 ainda tinha alguns relatos de problemas de lubrificação desses motores 1.0 EA111, que eu também já fiz um vídeo completo falando só sobre isso. Eu vou deixar, inclusive, o link na descrição para você conferir depois. Mas ainda assim, o Gol tem um bom mercado e é o que está com o preço mais próximo, mais parecido aqui com o Uno de mesmo ano modelo. Mas me diga você agora, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem pensando nessa proposta de um carro para uso diário, compacto, econômico, de fácil manutenção e de boa revenda? Comente aqui abaixo qual você escolheria. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, olha só aqui aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.